pregador nessa noite é aqui da nossa casa. Ele é formado em teologia, pedagogia, letras, história e sociologia. Mas não acaba por aí não, viu, gente? Ele também tem mestrado em teologia pastoral urbana e em gestão do conhecimento. E atualmente está cursando antropologia. Além disso, ele é instrutor no Instituto Haggai Brasil e pastor titular aqui na 2ª IPI de Maringá. Por último e mais importante, ele é casado com a Vanessa e pai da Ana Luísa e do Heitor. Recebam com muita alegria e muito carinho nosso querido pastor Denis Vicentim. Fiquei nervoso com a apresentação dessa agora, hein? Fazia tempo que eu não recebia algo tão especial dessa maneira. Feliz de poder estar com vocês aqui nesse lugar. Então eu quero primeiro saudar vocês aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande estar com vocês aqui novamente. Nós estamos voltando de férias nesse período maravilhoso e recebemos só notícias maravilhosas de um povo que está sedento por Deus, buscando a Deus e consagrando a sua vida, seus propósitos e o seu ano diante do altar do Senhor. E hoje eu vou falar com vocês para encerrar a nossa série de 12 dias de encontro e também para coroar esse momento onde você se dedicou para buscar a Deus. Quero falar sobre uma palavra muito especial: termine. Esta é a frase, este é o imperativo que mais falta no mundo de começadores. Tem muita gente que começa, tem muita gente que inicia, tem muita gente que tem aquilo que as pessoas chamam de raça de cavalo paraguaio, bom de arrancada, mas do meio da prova para frente começa a perder força. Tem explosão no início, mas não consegue terminar o proposto, ou a pista, ou o percurso que estava diante de si mesmo. Por isso, para que você não seja um cavalo paraguaio, para que você não seja apenas um começador, mas também um terminador, eu quero falar com você sobre esta frase, ou esta palavra com esse imperativo: termine. Principalmente porque o ano de 2026 chegou, e é um ano que traz para nós aquela sensação, aquela expectativa de que está tudo começando. Na verdade, isso é muito mais psicológico que real. As coisas continuam do mesmo jeito, a vida continua no mesmo circuito, as estações continuam fazendo o mesmo movimento. É só o nosso psicológico que entra naquele processo de dizer: começou um novo ano, começam então as coisas novas na minha vida, como se tudo tivesse sido apagado. Mas a verdade é que a gente pode aproveitar esse impacto psicológico, essa motivação, essa empolgação das primeiras semanas do ano que se inicia. O problema é que muitas pessoas só começam, mas depois, no mês de março, abril, julho, setembro, outubro, aquilo que havia sido colocado como propósito, como objetivo, como um sonho a ser realizado, começa a perder força, e aquela explosão, aquela paixão inicial começa a arrefecer. O que acontece conosco? Acontece que nós perdemos a perspectiva da caminhada, enquanto nós olhávamos apenas os resultados. E esse é um princípio muito importante. Você não pode apenas entrar no ano olhando para os resultados, imaginando performance, apenas se conectando com os objetivos em seu final. Você precisa também estabelecer processos e entender que isso é uma jornada e uma caminhada. Por isso que eu gosto muito da ilustração de uma corrida. Para alguns que aqui não me conhecem muito bem, eu gosto e tenho como hobby na minha vida praticar corrida. E eu comecei o ano passado a participar de algo que eu nunca participava antes, de provas. E foi muito especial para mim, não apenas pelo estar naquele movimento, aquela vibe especial dos corredores que estão ali esperando o momento da largada, aquele incentivo de uns aos outros durante o percurso da corrida, seja de 5 quilômetros, 10 quilômetros ou 21 quilômetros, que seja. O que eu gostei mesmo foi o fato de que todos, indistintamente, que terminam a prova, recebem uma medalha. Essa foi a última que eu recebi de uma prova que eu fiz aqui em Maringá. Independente do tempo que você faz, independente se você largou bem ou se você largou mal, independente se no meio do caminho você caminhou, tomou fôlego, parou um pouquinho para continuar a jornada, independente se você fez o melhor tempo da prova ou o pior tempo da prova, se você chegou dentro daquele período bem generoso, você recebe uma medalha. Você recebe uma
recompensa. E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque não importa como nós começamos, importa sim como nós terminamos. E terminar é muito mais forte do que iniciar. Porque iniciar basta motivação, iniciar basta projetos, sonhos e propósitos. O difícil é quando no meio do caminho nós vamos encontrar as agonias, as dores, os sofrimentos, o ambiente que muitas vezes vai fazer a gente desistir e parar no meio da jornada. O que vai te fazer continuar é que você sabe que independente de como você começou, você precisa terminar. Precisa terminar. Alguém perguntou para mim, como é que você fez tantas faculdades assim? Eu disse, começando e terminando. Não é só matricular, não é só entrar num cursinho de inglês, não é apenas fazer um propósito de perder 10 quilos em janeiro, não é apenas fazer um propósito de falar menos durante esse ano e considerar melhor as suas palavras, não é apenas sobre guardar mais dinheiro e poupar mais, não é apenas sobre ter um estilo de vida mais adequado, não é apenas sobre ler a Bíblia e ter mais busca em oração, é sobre continuar fazendo isso, mesmo quando as circunstâncias e os ambientes forjam em nosso coração o desejo de desistir. Porque Deus não patrocina começos, Deus recompensa términos, Deus abençoa a jornada e o término dela, e não apenas a boa intenção, não apenas os planos que ficaram no papel, não apenas os projetos que você em algum momento iniciou. Por isso, existem duas maneiras que você precisa entender essa palavra hoje, que não é como você começa que importa, mas sim como você termina. Primeiro, para você que começou muito bem. Para você que começou bem seu casamento, começou bem sua empresa, começou bem sua caminhada cristã, para você que começou bem o ano de 2026, uma advertência, não é como começa, é como termina. Por isso, cuidado com os passos, as escolhas e as decisões no meio desse percurso, porque começar bem não é garantia de que você terminará bem. Mas eu tenho uma segunda palavra, que é uma palavra de esperança. Esperança para aqueles que começaram mal o seu relacionamento, começaram com brigas, com intrigas, foram morar juntos para ver se dava certo, e até hoje estão ajustando algumas coisas para continuarem. Não importa como você começou a sua empresa, não importa como você começou a sua jornada cristã, importa como você vai terminar. Então há uma palavra de esperança para você nessa noite. Você pode terminar melhor do que você começou. Talvez você olhe para trás e diga, isso não tem como dar certo, olha como começou, mas lembre-se, não é como começamos, e sim como terminamos. E existem duas maneiras de você fazer isso. Dois começos. E duas formas distintas que eu quero apresentar para você a partir das Escrituras. Gente que começou muito mal e gente que começou muito bem. Olha só, esses dois exemplos são bem didáticos e são bem práticos para você aplicar em sua vida e sair daqui essa noite com uma lição bem pedagógica. Quem não conhece José, o sonhador, o homem que tinha um objetivo, o homem que tinha uma perspectiva e uma expectativa de futuro. Quem não conhece a história de Saul, escolhido entre o povo como o melhor, o mais adequado, o que mais correspondia a uma postura monárquica que o povo de Israel estava arrogando para si. Quem não conhece esses dois personagens? Se você não conhece, não se preocupe, porque eu posso contar um pouquinho a história deles aqui. Primeiro, como José começou. Um sonhador, que sabia que um dia estaria numa condição de governo, de alto escalão, numa condição de liderança, e que conduzia seus passos por este sonho. Olha como começa a jornada desse sonhador. Diz assim, quando José chegou onde estavam seus irmãos, estes lhes arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram numa cisterna que estava vazia e sem água. E a história continua dizendo que logo em seguida eles o venderam para os mercadores egípcios que estavam passando por ali, e ele foi parar lá no Egito como escravo. É um bom começo para um sonhador? É um bom começo para quem idealiza um grande futuro e um grande projeto para si e para adiante? É um bom começo para quem tem expectativas de bênção, de prosperidade, de abundância, de plenitude? É um bom começo para quem quer ter algo de realização e contar uma boa história da sua vida? Lógico que não. E só piora o começo de José. Ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar, é encarcerado injustamente, é esquecido e abandonado na prisão,
traído por um dos seus companheiros naquele lugar que se esqueceu dele. Não é um começo nada agradável para alguém que tinha expectativas e sonhos tão grandes. Mas esse é o começo de José. Um começo deplorável, surpreendente, para quem tinha um grande projeto na sua vida. E que tal a gente falar agora do começo de Saul, o grande e conhecido rei Saul. Olha como ele aparece na história. Correram e tiraram Saul de trás das bagagens. Ele ficou em pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo dos ombros para cima. Então Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. E então todos gritaram: viva o rei! Viva o rei! Que é um começo mais abençoador, mais determinante para alguém que pode ser próspero, abençoado, pleno e realizado. Esse começo está coerente com alguém que vai ser um grande líder, não é verdade? Esse começo faz correspondência com alguém que de fato vai exercer uma posição de governo e de uma postura nobre no meio do povo. Não é alguém esquecido pelos irmãos, não é alguém que é ultrajado pelos seus patrícios, mas alguém que é reconhecido, valorizado, aplaudido, ovacionado. Esse é Saul. E eu pergunto, com qual desses dois você mais se identifica no começo da sua jornada? E não precisamos falar apenas de 2026, meus irmãos e irmãs. A gente pode falar de 1984, a gente pode falar de 1990, ou de 75, ou de 91. O que é que você carrega no seu coração quando você olha e diz o seguinte: esse meu começo só pode dar algo ruim na minha vida? Ou esse meu começo só pode trazer algo de bênção? Não é o começo que importa. Não é como a gente começa 2026, com o pé direito, com o pé esquerdo, com os dois pés, com o pé na porta, plantando bananeira. Não é como começamos, mas é sim como terminamos. É a nossa postura de resistência, é a nossa postura de resiliência, é a nossa postura de antifragilidade. Se você não conhece esse termo, vale a pena você consultar e estudar um pouquinho. É a nossa postura na jornada, no meio do caminho, quando as coisas não correspondem conosco, quando elas não nos favorecem, quando nós somos humilhados, ultrajados, quando nos querem nos fazer desistir, quando imploram para que nós possamos retroceder. É nesses momentos, ou são nesses momentos, que você é convidado a reescrever como você vai terminar, não como você começou. É na jornada que se define o término, e não na largada e nem na partida. Por isso, o convite para você é olhar para essas duas histórias e dizer: com quem eu me identifico? Para você que teve um começo deplorável, a história não termina aí. Para você que teve um começo suntuoso, maravilhoso, lembre-se, a história também não termina aí. E eu quero mostrar como termina a história de cada um deles, de uma maneira bem breve e precisa. A de José, depois de tudo isso, de um começo tão fracassado, o texto termina dizendo em Gênesis 41, o faraó dizendo a José: agora, José, eu vejo que Deus é contigo, e você será encarregado da minha casa. Todo o meu povo acatará suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O homem que foi acusado injustamente numa casa de um dos trabalhadores de Faraó, agora é o senhor da casa do próprio Faraó. Ele assume o governo, ele senta no trono, ele assume a sua posição. E o projeto, o sonho, a expectativa que ele tinha antes de ser jogado naquele poço vazio, se cumpre em sua vida. Porque não foi o começo que determinou José, foi o seu processo, a sua jornada e a sua caminhada. José chega nesse lugar, não porque ele começou bem. Por isso eu quero dar uma palavra de esperança para você. Talvez você não começou bem. Talvez os projetos que você fez para 2026 já começaram a se perder agora, na semana passada. Mas eu quero dizer para você, José é um exemplo de que alguém pode mudar o seu destino quando decide interferir na sua história. O segundo exemplo é mais aterrador e serve como advertência para você que estava conformado e acomodado na sua caminhada e no seu início próspero. O texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 15. Samuel chega até Saul. Saul tinha feito um ato de rebeldia, fazendo o papel de sacerdote que não era dele. E Samuel diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria.
Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim Ele te rejeitou como rei. Tinha jeito de rei, postura de rei, aparência de rei, mas rei rejeitado. Às vezes, a gente atribui o sucesso, às vezes a gente atribui vitória a cartas marcadas. Não, porque aquela pessoa nasceu naquela família, porque ela teve aquela instrução, porque ela teve aquelas oportunidades, porque ela não teve a vida que eu tive. Saul tinha tudo para ser o maior governante da história de Israel. Tinha jeito de rei, postura de rei, chamado para ser rei. Tinha o reconhecimento da própria nação do seu reinado, enquanto Davi deveria conquistar. Saul era rei de um império único e conseguiu perder tudo. Por isso fica uma advertência para você. Não baixe a guarda, não tolere pequenos desvios na rota, continue a sua caminhada, porque começar bem não é garantia de terminar bem. Olhe, avalie e precisamente reconheça no seu coração, dessas duas histórias, em qual delas você está e como você pode responder a elas. Para encerrar a nossa conversa, quero dizer novamente a frase que é o nosso mote, a frase tema do nosso dia. Não importa como você escolhe começar, o que importa é como você escolhe terminar. E que tal a gente usar um ótimo exemplo da Bíblia para isso? Que tal a gente usar um exemplo de alguém que começou e terminou a sua carreira? E ele diz assim, em 2 Timóteo 4,7, o apóstolo Paulo. Ele diz, combati o bom combate. Repita comigo, terminei a carreira. Mais forte, irmãos, terminei a carreira. Mais uma vez, terminei a carreira. Porque não importa como você começa, importa como você termina. O apóstolo Paulo começa como perseguidor da igreja, assassino de cristãos, começa como um fariseu hipócrita, mas termina como o maior apóstolo que já pisou sobre a face da terra, sendo reconhecido uma dos melhores exemplares da espécie humana depois de Jesus. Não importa como você começou, sua história, seu casamento, suas finanças, não importa como você começou o seu relacionamento, não importa como você começou a sua trajetória cristã, importa como você decide terminá-la. O que você vai fazer a partir de agora com isso? E o apóstolo Paulo usa duas palavras poderosíssimas: eu terminei a carreira. E aqui eu quero dizer para você que não é qualquer carreira e não é qualquer terminação, não é qualquer efeito e também não é qualquer objetivo. Quer ver? A palavra terminar é a mesma palavra que Jesus usou na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Nós não temos essa palavra no nosso português. É uma palavra forte, usada apenas para alguns momentos da história humana, e muito especial. Em grego, é o termo grego telos. Telos significa objetivo final, propósito superior, o telos. Por isso o termo é tetelestai. Ou seja, Jesus gritou, está finalizado o objetivo. O propósito está consumado. Não é, quando eu termino uma mesa, quando eu termino uma cadeira, eu não falo tetelestai. Quando eu termino a reforma da casa, eu não falo terminei tetelestai. Quando eu concluo uma tarefa, eu não uso tetelestai, terminei a tarefa de casa. Eu só uso quando isso envolve um projeto, um propósito superior. Por isso que o apóstolo Paulo escolhe a mesma palavra de Jesus, tetelestai. Eu terminei o propósito superior, eu completei totalmente, eu fiz até o final, eu fiz com excelência. Tetelestai significa, eu cumpri todos os processos, todas as etapas, e fiz isso com excelência. Você pode dizer isso sobre os projetos da sua vida? Você pode dizer isso sobre os sonhos do seu coração? Porque depois não adianta chegar lá para o Senhor e dizer, Senhor, por que o Senhor não me deu? Ele disse, você não cumpriu. Não, mas eu fiz pequenas tarefas. Não é fazer apenas, é completar, é terminar, é transbordar. Por isso, se você tem um sonho, um objetivo, um propósito definido, lembre-se, não é qualquer tarefa, é fazer algo com superior entrega, com total excelência, com comprometimento genuíno, porque é algo de superior valor. E Paulo diz, eu terminei, porque eu fiz tudo o que me atribuía, o que me correspondia a fazer. Mas a segunda palavra é ainda mais linda. A palavra carreira é um termo que você conhece e fala muito.
A palavra é dromos, palavra grega que a gente usa muito nos nossos dias. Autódromo, sambódromo, ou seja, dromo é pista, e não é qualquer pista, é a pista determinada para os atletas correrem. Não é uma corrida de rua, não é um sprint de 100 metros rasos, é uma pista pré-determinada. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu completei, eu fiz com excelência, eu fiz todos os projetos de Deus na minha vida, mas eu fiz o que Ele queria que eu fizesse, porque eu não me perdi nas tarefas ordinárias e nas tarefas fúteis do mundo. Paulo diz: eu completei a carreira com excelência, porque a carreira que eu escolhi era aquela que estava alinhada ao propósito de Deus. Não basta correr, meu irmão e minha irmã, tem que correr o que vale a pena. Não é correr atrás de carro, de patrimônio, não é correr atrás de nome, de status, de likes, não é correr através de legitimações ou de validações pessoais. É correr pelo propósito de Deus na sua vida, para o que Deus te criou, para o que Deus te fez. Ele não te colocou nesse mundo apenas para você ser rica e famosa, Ele não te colocou nesse mundo apenas para você ter um nome e status, Ele te colocou nesse mundo para você correr com um projeto, um propósito, um objetivo, para a glória dEle. Por isso não é terminar 12 meses do ano de 2026 correndo em pista errada, se esforçando em trabalho inútil, se desgastando com coisas que não valem a pena. O chamado de Paulo é para que a gente corra em direção a um objetivo nobre, valioso, e isso se chama propósito de Deus. Por isso todos os seus pedidos estão aqui, projetos pessoais, mas a minha pergunta para você é: qual carreira você decide correr o ano de 2026? Qual é a pista que você vai se esforçar, se entregar, se desgastar, aonde você vai se superar? Qual é a pista que vale a pena você correr, para você dizer no final da sua vida: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, fiz com excelência o que é excelente. Porque tem gente fazendo com excelência o que não é excelente, o que para Deus não importa, o que para Deus não vale nada. E tem gente fazendo com descompromisso o que para Deus é altamente valioso e de nobre importância. Por isso, o convite para você e para mim, no texto chamado do apóstolo Paulo é: vamos terminar o que a gente começou, mas vamos terminar o que vale a pena? Vamos nos esforçar um pouquinho mais naquilo que é propósito de Deus na nossa vida? E se você não sabe ainda, venha nos domingos desse mês, porque aos domingos nós vamos trabalhar sobre a direção de Deus para a nossa vida, os propósitos que valem a pena você se entregar, se esforçar e correr com grande dedicação e empenho. Para isso, eu quero deixar para você 3 dicas que o apóstolo Paulo nos oferece nesse texto, porque ele diz que a coroa já estava reservada. A primeira dica é responsabilidade. Eu corri a carreira, primeira pessoa do singular. Quem é que corre? Você, meu irmão. Ah, mas a minha esposa. Corra você! Quem é que corre? Você, minha irmã. Ah, mas o governo Lula. Corra você! Quem é que corre? Você, meu irmãozinho. Ah, mas a minha família, os meus pais. Corra você! Assuma a responsabilidade de entrar na pista e correr com empenho e fazer com excelência o que é excelente. Segunda, constância. Não basta você ter sprint, é uma jornada, não basta começar em velocidade, é preciso dosar a caminhada. Essa medalha eu peguei, eu só tenho 3, vou começar a colecionar a partir de agora. Mas eu peguei essa de uma maneira especial. Essa é uma de 5 quilômetros, é simples, não é difícil, mas você precisa aprender uma coisa nos 5 quilômetros: ele pode te trair, porque 5 quilômetros é tão pertinho, para quem corre, quem costuma, que a pessoa pode correr o risco de entrar num ritmo muito acelerado e quebrar no meio da prova. A palavra quebrar para os corredores significa o corpo não estava preparado, houve alguma lesão, alguma cãibra, alguma coisa que impediu a pessoa de terminar a prova. Ela nem ganha medalha, porque ela começou rápido demais. Estava eu correndo essa prova e num ritmo razoável, o meu ritmo, sabendo que eu queria terminar e não fazer índice, e de repente passa um rapaz por mim a toda velocidade. Uau!
Eu disse comigo, esse aí vai longe. Uau! Dei uma olhada no tênis de elite, uniforme de elite, falei, esse aí vai fazer pódio, índices elevadíssimos. Alguns quilômetros à distância eu encontrei ele assim, ó. Mas porque ele estava num ritmo muito acelerado. E eu passei correndo por ele e terminei a prova. A corrida não é de quem corre rápido, a corrida não é de quem tem mais talento, a corrida não é de quem está melhor preparado, a corrida não é para quem tem melhor equipamento, a corrida não é para quem nasceu na melhor família, não é para quem começou o melhor casamento, não é para quem teve a melhor oportunidade de começar a vida cristã. A corrida não é para aqueles que começam rápido, a corrida é para aqueles que têm constância. Por isso que Jesus diz, persevere até o fim e eu te entregarei a coroa da vida, a recompensa que vale a pena. Por isso tenha constância, tenha ritmo com Deus, ritmo com a família, ritmo de descanso, ritmo de oração, ritmo de vida, ritmo de presença, ritmo de alegria, ritmo de entender e encontrar a felicidade, vasculhando-a no seu dia a dia, ritmo de fé, ritmo de perseverança, ritmo de amigos, ritmo de relacionamentos. Tenha ritmo. Não comece rápido demais, porque não é como você começa, assim como você termina. E por fim, foco. Não dá para distrair na corrida. Olhou para o lado, como Pedro fez, afunda. É melhor continuar olhando para Jesus. Continue olhando, minha irmã. Continue olhando, minha irmã. Eu não sei o que ano de 2026 Ele prepara para nós. Um ano de bonança? Um ano de tempestade? Eu só sei uma coisa, que eu vou continuar olhando para Jesus. Se a bonança vier, eu vou navegar o mar. Se a bonança acabar e a tempestade chegar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar sobre o mar, porque eu continuo olhando para Ele. Amém? Continue olhando para Ele. Tenha foco em Jesus e não nas coisas que você conquista ou nem nas palavras das pessoas para esse ano. Porque o que Deus preparou para você é tão especial que vale a pena a sua responsabilidade, sua constância e o seu foco. Você pode ter começado como José, mas não se preocupe, porque você pode terminar como ele. Você pode ter começado como Saul, mas cuidado, você pode terminar como ele. O mais importante é que você complete a sua carreira. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, por favor.